Não sei quantos de vocês que comeram ovo de chocolate, muito gostoso, mas deixa eu falar para você, não tem nada a ver com a Páscoa. Talvez você comeu bacalhoada, gostoso também, caro, mas não tem nada a ver com Páscoa. O coelhinho é um animal fofinho, mas melhor seria se fosse um cordeirinho para ver de coelhinho, mas nem isso. Não tem nada a ver com a Páscoa. É, queridos? Então, você percebe que o nosso sistema está muito longe daquilo que é a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa para nós é a marca, é a data, é a recordação da ressurreição de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Mas mesmo antes de Jesus vir, a Páscoa já acontecia. Então eu quero ir com vocês para um texto hoje que é o local, é o texto, é o momento onde Deus instituiu essa festa de Páscoa. Bom, note bem, os descendentes de Abraão estavam escravizados 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão no Egito. Quando Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro, e Deus se apresenta a Moisés e fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, eu vou dar um basta nisso, Moisés. Moisés, vai lá, conversa com o faraó e diga que eu mandei que faraó abrisse mão de vocês. Então Moisés vai até faraó e, é claro, o faraó não vai abrir mão de obra gratuita assim, de graça mesmo, não, né? É claro que o faraó não vai permitir que o povo saia. Então, você sabe o que acontece? Deus começa a emitir juízo na nação do Egito. Primeira praga, aí vem segunda praga, vocês conhecem isso? Terceira praga, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava praga, nona praga, 10ª praga é o dia dele. É a noite da Páscoa. É a noite onde o anjo vai passar, e esse é o significado de Páscoa, a passagem do anjo destruidor. Este é o dia dele. Então nós vamos nesse texto, tá bom? Esse do capítulo 12, quero que vocês permaneçam abertos nesse texto. Eu vou ler vários outros textos, mas se você acompanhar, talvez seja mais produtivo até. Êxodo capítulo 12, e eu queria, lendo esse texto, eu extraí aqui alguns princípios, talvez 5 princípios, da primeira Páscoa. Vamos ver? Vamos ver juntos? Vamos ver juntos? Nós vamos lendo do versículo 1 ao 13. Nós vamos lendo e vamos estudando esse texto. Talvez você possa falar: mas eu não vim aqui para estudar. Mas nós vamos estudando esse texto, vamos comentando, tá bom? Vamos fazer que nem mineiro, vai lendo, vai comendo pela beirada, não é não? Então, do versículo 1 ao versículo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E o primeiro princípio que eu vejo aqui é o princípio da vida comunitária. A Páscoa não foi estabelecida para você comer sozinho. A Páscoa foi estabelecida para você comer com mais alguém, para festejar com mais alguém, para recordar com mais alguém.
a vida comunitária. Qual é a menor e talvez a mais importante comunidade que existe? Está no versículo 3. Oi? Está no versículo 3 aí. Qual é a menor comunidade? Família. A família. A família. O Senhor Deus falou: olha, vocês vão comer a Páscoa em família. Tudo começa dali. Porque é na família que tem um filho aí que talvez morra ou não morra, que é o primogênito. Vida em família. E depois diz assim: mas se a família for muito pequena para um cordeiro, está no versículo 4? Isso. Se a família for muito pequena para um cordeiro, então você vai fazer o quê? Você vai chamar o seu vizinho. Espera aí, Senhor. Se aqui em casa eu, a Rose, que agora estamos sozinhos, tem os atritos, eu vou chamar meu vizinho? Vai chamar seu vizinho. O princípio da vida comunitária, em comunidade. E aqui está o ensino, a ideia de você repartir o cordeiro, a ideia de você compartilhar com o outro, repartir com o outro. Ideia que vai na contramão da nossa cultura. A nossa cultura é do individualismo. A nossa cultura é do isolamento. A nossa cultura é do bairrismo. O dinheiro é meu, o carro é meu, e Jesus é meu, e o cordeiro é meu. Certa vez, os discípulos estavam ali com Jesus e aconteceu um negócio assim, olha. Eles viram alguém expulsar um demônio em nome de Jesus. E eles vieram, e foi João o porta-voz dos discípulos, dessa vez foi João. João veio até Jesus e falou: mestre, é o seguinte, isso aqui está em Lucas capítulo 9. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsa demônios. Então proibimos, porque ele não saiu conosco. Está vendo o bairrismo? Jesus é meu. Proibimos, porque ele não pertence à nossa igreja. Como foi falado aqui. É isso aqui só? Não, querido. O nome de Jesus está aí, ó. Proibimos, Senhor. Proibimos. Aí Jesus falou: João, para com isso. Não estou entendendo nada. Quem não é contra vocês, é por vocês. É por vocês. Princípio da vida comunitária. De você repartir. De você repartir. Outro dia, os discípulos apareceram até Jesus e falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Como foi mesmo que Jesus começou a oração? Pai nosso. E o pão? É nosso, não é meu. É nosso. É nosso. Pai nosso, pão nosso, cordeiro nosso. Você vai repartir o cordeiro. Vida comunitária. A pergunta é fácil viver em comunidade? É fácil? Você lembra quando você estava, quem tem a minha idade, você lembra quando você estava no ginásio? Agora é 60%. E o professor falava assim: forme equipe de 4, forme equipe de 5, vocês vão fazer um trabalho para mim sobre tal tema. Lembra disso? Era fácil. Eu entrava numa equipe que tinha um nerd lá, um cara inteligente, porque ele ia fazer tudo. Não era assim, não? Geralmente é um que faz e os outros vão na rabeira. Não é? Vida em comunidade não é fácil. Trabalho em equipe não é fácil. Mas o Senhor fala: é desse jeito que eu quero. É desse jeito que eu quero. Sabe por quê? Porque é ali onde Deus quer tratar de mim e de você. Viver em comunidade é um tratamento de cruz.
difícil, encontro aquele irmão que está difícil. Sabe por quê? Porque nós, igreja, comunidade, assembleia, nós temos muitos conceitos e pensamentos que a gente concorda. Se eu falar aqui, vocês concordam, querido, que o caminho é só Jesus? Concorda? Quem discorda aí? Todos nós concordamos com isso. Alguns assuntos que todos nós concordamos, mas tem outros em que eu penso de um jeito e você pensa de outro. E daí, como que a gente vai andar junto? Não é não? Aí é o tratamento da cruz na minha vida e na sua vida. O Senhor quer nos tratar, seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho. A minha primeira tendência é cair fora do casamento, cair fora da igreja. Não adianta, querido. Vai continuar a mesma coisa. Deixa o Senhor tratar onde você está. Tratamento da cruz. Negue-se a si mesmo. Então, a Páscoa era para ser celebrada em comunidade. Esse é o primeiro princípio que eu enxerguei aqui. Vida comunitária. O Senhor querendo tratar de nós na vida comunitária. Segundo princípio, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E eu estou chamando aqui, estou sugerindo aqui o princípio de dar o melhor para Deus. O melhor que você tem, querido, dê para Deus. Melhor idade, tem jovens aqui, olha, beleza, dê essa idade para Deus, você não vai se arrepender. O melhor para Deus, o melhor do seu dia, o melhor do seu tempo, o melhor do seu instrumento, o melhor da sua idade. A minha avó falava, chegava domingo, ela falava assim, hoje nós vamos colocar uma roupa bonita, que é a roupa de ver Deus. Alguém já ouviu isso aqui? Já? Não estou sozinho aqui. É claro que Deus não vê a nossa roupa, Ele não vê a gente com roupa, mas o princípio é isso, o melhor para Deus. O melhor para Deus, ser dado para Deus. Sabe como que você sabe? Como que você sabe o que é aquilo que você mais valoriza? Aquilo que você mais valoriza, você dá o melhor. E sabe como que eu descubro aquilo que eu mais valorizo? Eu olho para mim e vejo, é só eu ver onde é que eu gasto a maior parte do meu tempo. Fora o trabalho, é claro. Onde você gasta a maior parte do seu tempo? É porque você valoriza aquilo. Se no meu momento de descanso eu gasto a maior parte do meu tempo com rede social, não estou terrorismo aqui, tá? Se eu gasto a maior parte do meu tempo com videogame, também não estou. É porque eu valorizo aquilo, está entendendo? Não estou dizendo que está errado, é só para você descobrir o que você valoriza. Eu valorizo aquilo onde eu uso a maior parte do meu tempo, onde eu uso a maior parte do meu dinheiro e das minhas emoções. É porque eu valorizo aquilo. Eu dou valor para aquilo. E o Senhor também, Deus também. Eu estou dizendo aqui que o melhor nós temos que dar para Deus. Para Deus. Tem um texto de Jeremias 48, versículo 10, que ele fala assim, com respeito a gente dar o melhor para Deus, né? Ele diz assim, maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Pega pesado esse Jeremias, pegou pesado aqui, né? Mas está aqui. Né? Ou seja, aquilo que eu faço para o Senhor, fazer com zelo, fazer com coração, fazer o melhor possível. Agora, uma outra pergunta. Olha aí versículo 5. O cordeiro pascal deveria ser o melhor? É isso que está aí? É isso que está aí? Ou sou eu que estou dizendo? Como é que está aí? Tem que ser o quê? Sem defeito. E quando eu li isso aqui, falei, Senhor,
dando o seu melhor? O Senhor falou, não. Se você dá o melhor para mim, o melhor, percebe? Não é o melhor que o Senhor merece, e Ele merece. Ele merece mais do que o melhor. É perfeito, sem defeito, perfeito. E ele fala, Senhor, se eu não sou perfeito, como que eu posso dar algo perfeito para o Senhor? E daí deu um curto-circuito aqui, né? Como que eu posso, Senhor? Como que eu vou dar algo perfeito, o cordeiro perfeito? Como que eu vou dar algo assim? Mas, que bom que o texto vai nos esclarecendo. No versículo 10, diz assim, você pega o cordeiro e você, no dia 10 você pega o cordeiro, você amarra ele lá no quintal da sua casa, e esse cordeiro vai ficar ali até que dia? Versículo 6, até que dia? Está vendo como nós estamos estudando a Bíblia aqui? Até o 14º. Então o cordeiro tinha que ficar ali 4 dias. Certo? Por que ele tinha que ficar ali 4 dias? A Bíblia não diz, eu estou sugerindo isso aqui. Estou sugerindo. O cordeiro teria que ser sem defeito. Lembra? Eu estou sugerindo que nesses dias era para você ter certeza que o cordeiro era perfeito. Tempo para examinar o cordeiro. O cordeiro é muita coisa para eu e a Rose comer sozinho. Então eu chamo outra pessoa para comer o cordeiro comigo. Tá bom? E aí vem outro amigo para comer o cordeiro comigo. E aí ele fala, Johnny, espera aí, olha, eu acho que esse cordeiro podia ser o melhor. Estou sugerindo isso aqui. Pegou a ideia? Cordeiro precisava ser perfeito. Tem um tempo para a gente examinar se esse trabalho está bom, se essa música está boa, se isso aqui que eu estou oferecendo está bom, se o cordeiro é perfeito. Ele precisa ser examinado. Agora nós já vamos direto para o que interessa. Esse cordeiro aponta para quem? Isso. Jesus. Está claro, não está? É Jesus. Jesus é o cordeiro de quem? Cordeiro de Deus. Então quando eu falo para Deus assim, Deus, então o máximo que eu posso dar para o Senhor é o melhor. E olha lá, o melhor de mim. Mas o Senhor disse que tem que ser perfeito, eu não consigo. Aí Deus fala, claro que não. Mas você tem um outro cordeiro, que é o seu cordeiro pascal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo fala, porque Cristo, o nosso cordeiro pascal. Então tudo vem dele mesmo, né? Ele me deu esse cordeiro. Eu não tenho algo perfeito para oferecer. Então Deus deu para mim um cordeiro pascal, que é perfeito. Mas é perfeito mesmo? É perfeito mesmo esse cordeiro? Estamos falando agora de Jesus. Agora nós entramos em Jesus. Lembra que o cordeirinho tinha que ser examinado? E Jesus? Ele foi examinado ou não? Sim. Jesus foi examinado como cordeiro de Deus ou foi? Foi examinado, querido, primeiro pelo diabo. Ele acabou de ser batizado, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, vocês conhecem o texto, Mateus capítulo 4, o diabo fala, você está com fome, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus só mandando palavra em Satanás. Até que Satanás falou, quer saber de uma coisa? Você me adora e está tudo bem. Eu devolvo tudo aquilo que foi tomado. Aí Jesus falou, retira-te, Satanás. Pela primeira vez alguém expulsa um demônio, Satanás. Retira-se, Satanás,
Porque eu vi aqui, eu descobri aqui em Lucas capítulo 4, verso 13, dizendo assim: apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Apartou-se de Jesus o diabo até que surgisse uma outra oportunidade. Então Jesus foi testado, continuou sendo testado pelo próprio diabo. O cordeiro está sendo testado, querido. Ele está sendo testado. Vamos ver se ele vai passar no teste. Foi testado pelo diabo. Por mais alguém ou não? Foi testado pelas pessoas, pela liderança religiosa na época, que estava sempre querendo puxar o tapete de Jesus, achar um meio para levá-lo à morte, sempre colocando Jesus na parede. É o cordeiro sendo testado. O carpinteiro de Nazaré, me diga uma coisa: é lícito pagar tributo a César? Olha o teste. Está vendo o teste? Está vendo? Paga imposto de renda ou não? Sabendo que não vai ter, não vai ter nem restituição de nenhum jeito, não vai ter escola, não vai ter. Paga ou não paga? Está sendo testado, e você também. Outro dia traz uma mulher pega em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar. Como que você lembra quantas vezes o cordeiro foi testado pelas pessoas? Leia o Evangelho, você vai ver. Testado o tempo todo. Então, como não conseguiam apanhar Jesus em nada, chegou uma hora que esse pessoal, esse sistema, lá em Lucas 20, diz que subornaram espiões para apanhá-lo em alguma palavra. Opa, agora pera. Nós vamos apanhar Jesus em qualquer deslize verbal. E agora eu pergunto, querido, é fácil você controlar a palavra? Aqui estamos todos em um ambiente gostoso, cheiroso, todo mundo respeita todo mundo. Mas pisa no meu pé. Buzina atrás de mim. Nessa hora, é que nós temos que controlar as palavras. Aí é fácil controlar a boca, é fácil controlar as palavras dentro de casa. Não é que você vai falar palavrão, não é isso. Mas uma palavra ácida com a esposa, uma palavra, sabe? Nós vamos pegar esse homem em alguma palavra. Pagaram pessoas para se infiltrar na multidão e fica de olho. Ele vai deslizar. Ele vai deslizar. Vamos provocá-lo. Ele vai deslizar. Nós vamos pegar nisso, na boca, na palavra. Não é à toa, querido, que o Davi, lá em Salmo 39, ele diz assim: eu porei mordaça. Depois você lê, Salmo 39. Tem hora, querido, que eu preciso pôr mordaça na minha boca, porque eu sou pego pela palavra. Já viu aquele ditado do pescador: o peixe morre? Oh, Senhor, tem misericórdia. Provado pela palavra. O que você acha? Esse cordeiro vai passar pelo teste ou não? Ele está sendo testado. Não pode ter defeito. Sim, falando, né? Não pode ter defeito. Mas eu vou lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer dolo, engano foi encontrado em sua boca. Glória a Deus! Ele é perfeito, querido. Não foi encontrado nenhum dolo em sua palavra, em sua boca, nenhuma mentirinha, nenhuma palavra atravessada, sabe, maldosa, nada. Diz assim: quando ele foi insultado, eu sou delicado com vocês aqui, na boa, mas me insulte, você vai ver. Não? Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Entregava para aquele que tinha justiça na mão. O nosso cordeiro foi testado, querido, e
uma madrugada de tortura, de quinta para sexta. Bofetada, paulada na cabeça. Na sexta-feira de madrugada, coroa de espinho, depois chicotada. Ele ficou tão fraco que ele não conseguiu nem ir até o final levar aquela cruz. Alguém teve que ajudar. Exausto, totalmente exausto. Hematomas no rosto, boca inchada. E agora está lá naquela cruz, aquela figura. Você acha mesmo que ali tem uma vitória? É um vitorioso? As pessoas passavam por perto do Calvário, olhavam para aquilo e falavam: coitado. Jesus foi vitorioso na cruz? Sabemos que sim. Sabemos que sim. Qual a maior evidência de que esse cordeiro foi testado sem defeito? Nós vimos que ele foi testado pelo diabo, pelas pessoas. Qual a maior evidência de que, de fato, esse cordeiro não tem defeito? Qual é? Pode falar, é isso mesmo. A Páscoa? A ressurreição? A ressurreição, querido! Ele foi crucificado. Ele foi crucificado naquela sexta-feira, mas no terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres foram lá no túmulo, então o anjo do Senhor apareceu e disse assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver. Efésios capítulo 4, verso 9, diz assim, que ele desceu às regiões inferiores. O que eu estou sugerindo aqui? Entre a morte de Jesus, naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a Páscoa, domingo, primeiro dia de manhã, nesse período, Jesus foi a um lugar que eu não sei onde é. Eu não sou teólogo. Se você quiser pesquisar, vai pesquisar. Mas eu sei que Efésios capítulo 4 diz assim, que Jesus desceu às regiões inferiores da